Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer esses biscoitinhos, tá? De padaria que simplesmente é uma delícia. São 3 tipos de biscoito. Já vou pedindo aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo para vocês deixar o seu like, tá? Compartilhar. Se você é novo ou nova aqui no canal, caiu aqui, tá? Então, deixa seu like, se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe, tá? Para fazer parte da nossa família. Então, gente, vamos para o nosso primeiro ingrediente. Eu coloquei aí 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de creme de cebola, tá? E coloquei um pouquinho de sal. Gente, eu coloquei um pouquinho de sal só a gosto mesmo, porque a manteiga, ela não tem sal. Mas não precisa colocar muito não, até porque o creme de cebola, ele já tem sal, né? Já contém sal. Só que eu coloquei um pouquinho. Aí agora eu tô colocando a manteiga. A manteiga eu coloco também a óleo, mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá, gente, para vocês. E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar todos os ingredientes, fazendo uma farofa, tá? Vai ficar uma farofinha, tipo como se fosse aquele bolo cuca, né? Aquele bolo cuca que a gente faz. Aí a gente faz a farofa e vai assim, tá vendo? Misturando todos os ingredientes, que é para depois a gente vir com a segunda parte da manteiga, tá? Mas primeiro tem que fazer esse trabalho, gente. Façam assim, porque eu me passava muito nessa massa, e depois minha sogra me ensinou, me deu a dica que tem que fazer assim, essa farofinha. E assim eu faço, sempre assim desse jeito, e não perdi mais o ponto da massa. E aí agora, ó, eu venho com a última remessa de manteiga. Aí agora eu vou dar o ponto na massa, tá vendo? Mas primeiro é daquele jeito, segue o passo a passo, que não vai ter erro, tá, gente? Então aí, ó, eu vou dar o ponto, tá vendo? Eu tô misturando e fica um biscoitinho, gente, de cebola, muito gostoso. Sabe aquele gostinho de cebola, sabe? Que só dá vontade de comer, não dá vontade de parar de comer, gente. Tão gostoso que esse biscoito fica. É uma delícia, tá? Eu chego a dizer que fica até melhor do que o que a gente compra nas padarias, porque é feito em casa, né? A gente dá aquela caprichada, né? Então, eu chego a dizer que fica até mais saboroso. É uma delícia. Vocês comem, não dá vontade mais de parar de comer. De tão gostoso que ele fica, gente. Aí, ó, eu tô dando o ponto da massa, tá vendo já? Ó, tô mistura bem. Aí, agora já deu o ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do saquinho e vou levar à geladeira para essa massa descansar por uns 20 minutos, meia hora, tá? Mas é bom a gente deixar a massa descansar. Aí eu vou colocar ela na geladeira e vamos para a segunda parte. Aí a segunda parte vai ser praticamente igual. É igual, né? Só muda um pouquinho dos ingredientes, que aí eu tô colocando, ó, 200 gramas de farinha de trigo, tá vendo? E vou colocar 50 gramas de queijo ralado. Pode ser qualquer queijo ralado, da preferência de vocês, tá? Aí eu coloquei aí 50 gramas de queijo ralado e tô colocando um pouquinho de sal, como falei para vocês, que minha manteiga não tem sal, tá, gente? Mas se tiver sal, não precisa colocar. E a receita é basicamente igual, tá vendo? Tô fazendo a farofa, tá vendo? É do mesmo jeito da outra, a diferença é que o outro é de cebola e esse é de queijo, tá? Então só muda, o único ingrediente que muda é o queijo e o creme de cebola. E a forma de fazer, o modo de fazer é igual, que a gente vai fazendo uma farofinha, tá? Como se fosse a farofa da cuca. E depois a gente acrescenta o restante da manteiga. Ó, tá vendo? Basicamente é igual. A mesma forma, o mesmo jeitinho de fazer. Que fica também simplesmente uma delícia esse de queijo, tá? Eu vou dar uma dica, gente, para vocês também, que se vocês, assim, digamos que vocês se passem, coloquem manteiga demais na massa, vocês podem
acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, tá? Para voltar a massa, tá? Porque essa receita não pode ser nem manteiga, nem muita manteiga e também não pode ser pouca. Ó, deu o ponto na massa, tá vendo? Ó o ponto dela como é, tá vendo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Essa massa também eu vou colocar ela numa bolsa, tá vendo? E vou levar também ela para descansar na geladeira, igual a outra, tá bom? Ó, tá vendo? Botei para descansar. E agora vamos com a outra receitinha, que é o sequito, que Sofia gosta. Esse já é doce, esse já é diferente de fazer, tá vendo? Esse eu vou colocar, ó, 200 gramas de amido de milho, de sua preferência, tá vendo? E aí eu tenho 100 ml, 100 gramas de farinha de trigo, gente. E aí eu coloco 50 gramas de açúcar, porque esse já é doce, tá vendo? Esse já é diferente, é a receita do outro, né? Esse já pega amido de milho. Aí eu coloquei um pouquinho, bem pouquinho mesmo, gente, de sal. Aí eu tô colocando a manteiga, tá vendo? Esse daí eu já vou colocando a manteiga, entendeu? E já vou fazendo, não precisa fazer a farofa. Eu já vou colocando a manteiga mesmo e já vou dando ponto nela, tá? Essa forma de fazer desse já é diferente, tá? E aí eu vou dando ponto nele, ó. Misturando todos os ingredientes. Esse é doce, né? Esse Maria Sofia ama. Eu já vi receita fazendo ele com leite condensado, mas eu prefiro assim. Aí agora eu vou enrolando, aí fazendo. Você faz o formato que vocês quiserem, gente. Fica da preferência de cada um, tá? Eu tô fazendo assim, desse jeito, o doce, tá vendo? Mas pode fazer de qualquer jeito. Eu já fiz em forma de coração, eu já fiz ele em forma de frozinha. Já faço ele em formato redondo, já fiz ele em formato de nuvem. Fica do jeito que vocês quiserem. Se for, vocês quiserem utilizar o cortador, né? Fica à vontade. Fica do jeito que vocês quiserem. E esse também, gente, vocês podem estar colocando aquelas goiabinha, tá? Esse daí, né, o doce, você pode colocar goiabinha, faz ele redondo, faz um buraquinho no meio e coloca. Eu não coloco porque Sofia não gosta. Esse já é o de creme de cebola, tá vendo? Eu tô enrolando o de creme de cebola. De creme de cebola não, gente, o de cebola, né? Aí eu já tô enrolando, tá vendo? E os redondinhos é o de queijo, que é para não ficar tudo igual, né? Como eu vou guardar tudo no mesmo recipiente, né? O de creme de cebola e o de queijo, então eu fiz assim. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou pincelar com a gema, tá vendo, gente? Só a gema do ovo, aí a gente vem pincelando. Eu tenho esse pincel que é já exclusivamente para esses tipos de receita pequenininha, esses biscoitinhos. Aí agora o que é que eu faço? Aí eu coloco orégano. Vocês podem colocar orégano ou pode colocar também queijo ralado em cima, tá? Mas aqui eu prefiro com orégano, que fica mais saboroso. Aí eu levei ao forno por 20 minutos e tá aí essa delícia de biscoito que simplesmente fica uma delícia. Um espetáculo. Olha, gente, como ele se desmancha todinho. Não dá água na boca. Nossa, tá vendo, gente? Obrigada, gente, por chegar até aqui o final desse vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha, tá, gente? O meu vídeo que vai me ajudar muito, tá? Então, um cheiro, tá? Até o próximo vídeo e fique com